Este programa é livre para todos os públicos. Nós invocamos o Teu nome, Jesus, sobre nós nessa manhã. Eu invoco o Teu nome, Jesus, sobre a nossa mente, nosso coração, nossos sentidos e atenção. Eu invoco o Teu nome, Senhor, na casa onde essa pessoa, esse filho, essa filha está participando. Eu invoco o Teu nome, Jesus, nessa empresa na qual o rádio, a TV estão ligados, o computador, o celular. Eu invoco o Teu nome nesse carro, nessa casa, sobre esse casamento dessa pessoa tão conturbado. Eu invoco o Teu nome, Jesus, sobre a saúde dessa pessoa, sobre os sonhos, sobre os planos. Venha acalmar as tempestades dentro de nós pelo poder do Teu nome, Jesus. Que o Teu nome nos dê a vitória, acalma a nossa mente, nossas emoções e sentidos, centra-nos em Ti. Que essa palavra produza frutos de salvação em nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Marcos 5, capítulo do 25 ao 34. Essa é a passagem da mulher com fluxo de sangue, né? Nós chamamos de hemorroíça. Talvez você tenha ouvido já esse evangelho, querido filho, querida filha, mas eu tenho certeza que hoje você vai descobrir detalhes fantásticos, através dos quais Deus vai falar com você, vai te dirigir, vai acalmar a tempestade, porque a palavra de Deus ela tem esse poder, né? O mais importante é a palavra, porque ela acalma a tempestade, ela divide, separa o bem do mal, né? Ela nos faz entender o que Deus está nos pedindo, ela nos tira da agitação infrutífera. Talvez hoje você acordou com uma agitação no coração, né? Na mente. Uma agitação infrutífera. Acalma o seu coração agora, sua mente. Deus vai falar com você. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Olha que lastimante. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão, por detrás, e tocou-lhe no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um beijo nessa palavra linda. Veja bem, existem muitos detalhes nessa passagem que não são evidentes. Assim. A gente tem que aprofundar um pouquinho e entender a cultura de Jesus, o tempo no qual essa mulher estava inserida, para verdadeiramente entender o que estava acontecendo. Em primeiro lugar, essa mulher, gente, olha que triste essa narrativa, né? Ela tinha gastado tudo que possuía, né? Muito nas mãos dos médicos, gastado tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Quantas pessoas não se encontram assim também, né? A gente faz tantos esforços para superar uma situação, às vezes, na vida, e parece que a nossa situação só piora. Talvez você venha lutando tanto, né? Para restaurar o seu casamento, você vem lutando tanto para pagar aquela conta, para superar aquela enfermidade, para dormir melhor, para superar um aspecto da sua personalidade, um vício que lhe é nocivo. E às vezes parece que a gente retrocede, é tão ruim essa sensação, né? Você está andando para trás, imagina a dor dessa mulher, gente. E interessante que ela só ouviu falar de Jesus, viu? E ela tinha um problema que era muito sério na época.
Quem conhece a Bíblia, sobretudo os livros do Antigo Testamento, você estuda o livro de Levítico, os capítulos 15, 17, 21, você vê que para a lei judaica o sangue era um problema. E quem estava vivendo uma hemorragia era considerado impuro e imundo diante da lei. Tinha que ficar banida ali da comunidade, do convívio social. Por exemplo, a mulher, quando menstruava nos seus 6 dias do ciclo, ali, às vezes 7, ela ficava banida da comunidade. Ela não podia tocar nem ser tocada, ela não podia participar do templo. Então, imagina, ela vivia um corrimento, né, um fluxo de sangue por 12 anos. Aquilo que hoje, né, a gente tem noção, né, hoje os especialistas chamam de hemorragia vaginal anormal, né, que pode ser causada por muitas coisas, mas na época as pessoas a viam como uma maldição. Olha, isso pode ser causado por um mioma uterino, né, um câncer do colo do útero, a síndrome do ovário policístico, aí tantos outros problemas, tem a clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível, que pode causar isso também. Tem muitas causas, né, a vaginite, que podem gerar esse mesmo problema que ela tem. Só que hoje a gente está no século 21, a gente tem tratamento. Naquela época também tinha, né? Ela gastou. Tem até um médico da época da cidade de Éfeso, que nasceu no ano 38 depois de Cristo, que escreveu um tratado, Varano, uma coisa assim, escreveu um tratado chamado Ginecologia, falando de como tratar, né? Ano 38 depois de Cristo, ele era de Éfeso. Problemas como corrimento vaginal, esse tipo de coisa. Então tinha tratamento, não era eficaz como hoje, mas tinha. E essa mulher, gente, tentou tudo. Ela esgotou as possibilidades. E naquela época, segundo a concepção da época, ela era vista também, além de como impura e imunda, como uma amaldiçoada. Porque muitas pessoas interpretavam uma doença como uma maldição, um castigo divino. O que a gente vê que não tem nada a ver, né? Não tem fundamento bíblico para isso, mas as pessoas acreditavam. Então, veja a situação dessa mulher. Ela era considerada impura e imunda. Ela era considerada amaldiçoada. Gente, ela estava destruída e falida, arruinada, em todas as áreas da sua vida. No convívio social, ela não podia conviver, ela não podia tocar e ser tocada. E a gente sabe o quanto que para o ser humano é importante, para nós, para nosso equilíbrio, para nossa sobrevivência. Dá licença, Paula. O afeto, o toque, o pegar na mão, o abraçar, entre amigos, entre esposa e esposa, entre pai e filho. Tanto que hoje existem pesquisas, eu li há tempo atrás, né, de um lugar no qual crianças órfãs por causa da guerra, elas ficavam num orfanato, onde elas não tinham toque, elas não tinham possibilidade de serem pegadas no colo, afagadas. 90% daquelas crianças morriam. Aí foi trabalhar uma senhora, né, uma enfermeira bem mais velha, cheia de amor para dar, e ela passava assim, 1 hora do dia, assim, com cada criança, segurando no colo. Ela ficava com dó e a mortalidade de 90% caiu para 8%. Você tem noção como que o ser humano precisa do toque, precisa do afeto, né? Claro, criança talvez tenha uma necessidade mais aguda, mas todos nós. Então essa mulher, por 12 anos, ela não tinha o toque, ela não tinha afeto. Ela não podia ir no templo, então ela estava arruinada espiritualmente. Ela não podia ir na sinagoga, ela não podia ir ao templo. Ela estava arruinada de maneira familiar, né, falida. Ela estava falida financeiramente, porque a Bíblia disse aqui que ela gastou tudo de maneira ineficaz. Ela estava falida na sua moral, na sua fama, todo mundo falando mal, porque as cidades eram pequenas, e você sabe que a língua do povo funciona, né? Então, que situação difícil dessa mulher, gente. Que situação difícil. Ela não podia tocar em ninguém. E você sabe que muito possivelmente não, nós estamos no final do ano, né? Essa semana do Natal. Gente, hoje é dia 22, né? Deu dia 24, as pessoas somem de empresa, ninguém atende mais em call center, quase. Ninguém quer saber mais de nada. Por quê? Porque a gente quer estar com os nossos, né? Eu vou estar lá em casa, por mais que a minha família tenha problema, mas geralmente no véspera de Natal, Ano Novo, com os amigos, com a família, a gente quer estar. Ela estava há 12 anos sem poder comemorar os feriados, as grandes celebrações judaicas, com a família. Imagina você no Natal isolada, você no Ano Novo fechado. Ela foi destituída da sua liberdade. Há 12 anos que ela não recebia um beijo do marido. E dicas de passagem, que a Bíblia não dá detalhes, mas muito possivelmente ela já tinha sido abandonada pelo marido, sabia? Porque na época, um problema como o que ela tinha, era uma condição legal para o marido dar aquilo que era chamado de carta de divórcio, né? Carta de dispensa. Ele poderia ter dispensado, e muito possivelmente já teria dispensado naquela cultura, sabe?
Então, aquela mulher vivia um sofrimento muito grande. Ela estava falida, ela estava frustrada. Porque, gente, nada frustra tanto a gente como expectativas falidas, né? Você tenta uma coisa. Vou dar um exemplo básico. A pessoa que está tentando superar um problema, um vício. Ela tenta e recai. Nossa, cada vez que ela recai é difícil recomeçar. Porque algo dentro dela vai sendo atingido. A pessoa lutando, por exemplo, para perder peso, ou para qualquer outra luta que você tem. Quando você não tem tantos resultados, isso vai te afetando. Mas é interessante que ela ouviu falar de Jesus, com todos esses problemas. E se eu for pensar cruamente, ela tinha muitos obstáculos diante de si para chegar até Jesus. Muitos. Porque, em primeiro lugar, ela não podia, pela lei da época, estar ali onde todo mundo estava ouvindo Jesus. Ela não podia se sentar para ouvir a pregação de Jesus. Ela não podia estar onde Jesus estava. Ela era indigna, considerada indigna, ela não tinha dinheiro, ela era falida, ela era doente, ela tinha muitos problemas. E com certeza a multidão circundava Jesus, né? E eu vou ser honesto, a gente aqui da Canção Nova tem know-how para dizer isso, onde tem multidão tem confusão. É uma bênção pregar encontros grandes como aqui o Osana Brasil, que o padre pregou, a Paula pregou, mas ao mesmo tempo, onde tem multidão tem confusão, é muita gente chegando, saindo, é barulho, né? E tinham homens fortes, com certeza, do lado de Jesus, muito mais fortes que ela. Ela tinha muitos obstáculos. Ela era uma mulher numa cultura machista, que não dava espaço para as mulheres, né? A mulher não era bem vista, infelizmente, naquela época, né? Ela estava doente, ela estava fraca, porque, gente, sangue é vida. Você perde. Quantas pessoas morrem por uma hemorragia interna depois de um acidente? Nem percebem, porque às vezes, quando tem o corrimento externo, né, a pessoa identifica, mas quando não tem, a pessoa morre, porque sangue é vida. Ela estava fraca, anêmica. Ela devia pensar, não, aqueles homens são mais fortes que eu. Ela devia pensar, não, Jesus é um homem judeu, ele não vai, podia pensar, né? Não vai me dar atenção, eu, uma mulher impura. Ela podia pensar tantas coisas, tantos obstáculos que tinham entre ela e o seu milagre. Mas ela não parou em tudo isso. Gente, eu vou dizer para você, poucas coisas conquistam tanto o coração de Jesus como a nossa perseverança na fé, como a nossa busca incessante. Aquela mulher tinha muitos obstáculos. Ela era mulher, ela era doente, ela estava fraca, tinha gente na frente dela. E outra coisa, ela nunca tinha estado com Jesus. Ela nunca tinha visto Jesus curar ninguém. Sabe? Ela só tinha o ouvir dizer e a fé que nasceu no coração dela. Ela tinha muitos obstáculos entre ela e o seu milagre. Talvez você hoje, você, tenha muitos obstáculos entre você e seu milagre. Talvez você tenha muitos obstáculos entre você e a cura, entre você e a libertação do filho, entre você e a superação da dívida, entre você e a conquista do emprego, entre você e a superação do seu limite, essa gagueira, esse vício, essa timidez excessiva, essa depressão. Mas não desista, porque o seu milagre está mais perto do que você imagina. Jesus está em cena. E quando ele entra, o mar se abre, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam, os enfermos são curados, o demônio é expulso. Ele faz milagres porque ele é Deus. E ele hoje está presente na sua vida, está diante de você. Ela não parou no obstáculo, ela foi. Eu imagino, gente, o medo desse coração. Você vê que depois, quando Jesus pergunta quem me tocou, ela treme de medo, a palavra diz. Por que ela tremeu de medo? Porque ela sabia que ela poderia ter uma punição legal por estar ali. Ela podia até ter levado umas pedradas pela lei da época. Você sabia disso? Sabe? Ela poderia sofrer punição legal por estar ali, mas ela não parou em nada. Ela tinha certeza no coração que Jesus não a iria rejeitar pelos mesmos motivos os quais as outras pessoas a rejeitavam. As outras pessoas a rejeitavam, a viam daquela forma, ardilosa, né? Mas ela tinha certeza, esse homem é diferente. Que bonito o processo da fé, né? Do ouvir dizer. Que coisa linda. Por isso que as pessoas têm que ouvir dizer de Jesus e a gente tem que dizer. Por isso que a gente tem que divulgar, né? Como a Paula fez aqui, os canais que falam de Jesus, os livros que falam de Jesus, as TVs que falam de Jesus.
Quando às vezes você segue no Instagram, tantas pessoas, me perdoem, né? Pessoa que está mostrando só o corpo, expondo nudez, expondo impureza, é só conflito, é só vaidade. Olha, reveja quem você está seguindo no Instagram. E siga quem fala de Jesus também. E sobretudo, né? Você tem aqui os perfis da Canção Nova, o perfil da Paula, tem o meu perfil, que você pode seguir. Siga quem fale de Jesus, para você sempre ouvir falar de Jesus. Ela não parou, gente. Ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu, eu vou tocar no manto. Ela não tocou nele, ela tocou no manto, porque ela sabia que se ela tocasse nele, pior ainda a situação, né? Mas olha só, o que Deus precisa para fazer um milagre não é as condições que a gente julga necessárias e perfeitas, é a fé. Jesus não parou, ninguém falou para Jesus ir lá visitá-la na situação de exclusão na qual ela estava. Não, não. Jesus não foi e impôs a mão sobre a cabeça dela, não, não. Mas a fé dela foi curada. Pela fé dela, desculpa, ela foi curada. Isso acontece também, às vezes as pessoas... Às vezes você vem aqui na Canção Nova, não, eu quero ir na Canção Nova, e lá eu vou ter meio-dia conversando com o Padre Adriano, por exemplo, ele vai impor as mãos sobre mim, vai rezar por mim. Eu vou lá na Canção Nova e tal pessoa vai rezar por mim, ou eu vou na igreja, o bispo vai parar e vai impor as mãos sobre mim. Às vezes não dá, né, gente? A vida de todo mundo é corrida, a messe é grande, os operários são poucos, né? Mas mesmo que você venha na Canção Nova ou vá à igreja, você não tem alguém que pare 5 horas com você, ou 1 hora, ou 10 minutos. O seu pouco com fé é o necessário, é o suficiente para Deus fazer um milagre. Ela não teve uma audiência com Jesus, mas isso foi o suficiente. Ela tocou Jesus, né? E sendo tocada por Jesus, ela foi tocada. Aliás, tocando Jesus, ela foi tocada por ele, né? Ela teve que superar os obstáculos. Qual é o obstáculo entre você e seu milagre hoje? Qual é a realidade que se interpõe entre você e a conquista que você precisa conquistar? Talvez você tentando engravidar, já perdeu 3 crianças. Não desanime, sabe? Lute. Quanto tiver possibilidade, lute. E se você sentir que não tem possibilidade, se abra à adoção também, se abra à vida. Que também é um milagre, é uma vida que Deus te confia de alguma forma, né? Mas não pare entre você e o seu milagre. Não pare, desculpa, para conquistar o seu milagre. Porque, mais uma vez eu digo, Deus não resiste a um coração perseverante. Deus não resiste a um coração insistente. Padre Jonas nos ensinava a sermos atrevidos na fé, né? Eu acho tão bonita essa expressão. Ele gostava da palavra parresia, do grego, quer dizer esse atrevimento espiritual, né? Às vezes você precisa ser atrevido. Insista pedindo, insista clamando, insista lutando, insista, como diz a palavra, Mateus 7,7, batei e a porta vos será aberta, buscai e encontrareis, pedi e recebereis, né? E por que aquela mulher teve essa fé e essa busca, essa decisão, né? Porque ela entendeu que só Deus era a opção dela, só Deus. Ela tinha esgotado tudo. E tem gente que às vezes me fala assim, né? Vem procurar, padre, eu estou muito triste porque eu fui no médico, o médico me disse que para mim é só Deus. Fica triste, devia ser o contrário, porque só Deus, só tudo isso, né? Só o Criador do universo, só aquele que fez o céu, a terra e o mar. Não, ela entendeu, eu só tenho Deus. E ela entendeu também outra coisa muito interessante, porque, gente, foram 12 anos de busca, 12 anos de jornada, 12 anos de luta. Ela entendeu que todo o seu sofrimento nesse tempo a preparava para o seu encontro com Jesus, a conduzia ao seu encontro com Deus. Às vezes na vida da gente, a gente não entende o que a gente passa e a gente não tem essa fineza de espírito para identificar, para interpretar o que Deus está fazendo. Porque muitas vezes o seu sofrimento há tanto tempo ainda não parou porque você não entendeu. Porque Deus não faz o milagre enquanto a gente não entra na lógica do milagre, enquanto a gente não abre a nossa consciência para Deus, enquanto a gente não transforma a nossa mentalidade. Talvez nesses 12 anos sofrendo, você, ou nos 2, ou nos 10, ou nos 5, ou nos 20, você não entendeu ainda o que Deus quer fazer. Você não entendeu que esse sofrimento era um pedagogo te levando a Cristo. Quando a gente consegue entender que o nosso sofrimento é um trem que nos leva a Cristo, né? É um veículo que nos leva a Cristo, e a gente se abre, aí o sofrimento para, cessa, né? Então você tem que olhar os sinais da sua vida e perceber que em tudo isso Deus estava te preparando.
através das suas lutas, através das suas perdas. Não é que Deus quis que você perdesse e sofresse, não. O sofrimento é inerente à condição humana, né? Mas o sofrimento precisa nos conduzir a Deus. O sofrimento precisa nos tirar da alma os penduricalhos, os apegos desnecessários. O sofrimento nos precisa deixar pessoas do essencial. Papa Francisco dizia que o deserto é o lugar do essencial, né? No deserto a gente vai largando os pesos desnecessários. Então aquela mulher, ela foi sendo formada para se encontrar com Cristo. E outra coisa que me chama muita atenção é que aquela mulher exemplifica o que muitos de nós estamos vivendo. Outro aspecto da passagem que eu gostaria de dizer. Aquela mulher sangrava, né? Filho, filha, quantos de nós não chegamos ao final desse ano também sangrando? Porque sangrar pode ser metáfora para muita coisa. Talvez você chegou ao final desse ano sangrando, porque o combate foi duro. Educar os seus filhos não tem sido fácil, manter esse casamento não tem sido fácil. Existe a dimensão da cruz também, né, na vida do relacionamento. Lutar pela sua empresa não tem sido fácil. Lutar para ser fiel não tem sido fácil. Superar a mágoa do passado não tem sido fácil. Talvez hoje você esteja sangrando, como essa mulher, sangrando pela depressão, sangrando pela ansiedade fora de controle, como eu escrevi aqui no livro A Libertação da Mente Ansiosa, lançado há pouco tempo. Sangrando pela falta de controle no comer, no beber, você perdeu o controle. E tenha a humildade para reconhecer que você perdeu o controle, senão você nunca vai vencer. Sabe? Talvez você está sangrando por causa das dívidas, você comprou tanto sem poder. Você está sangrando pelo desemprego, você está sangrando pela traição que você descobriu, você está sangrando pela perda dessa pessoa. Como dói perder, né, gente? E a gente perde muito nessa vida. A única coisa difícil de perder é peso. O resto, né? A vida vem, traz, dá e tira, né? A gente vai perdendo. Talvez hoje, filho, filha, a sua alma está sangrando, sabe? Sua alma esteja sangrando. Mas Deus não é indiferente à sua dor. Não é indiferente ao seu sofrimento. Ele vê a sua hemorragia. Hemorragia que talvez é na alma, né? É nas emoções, é no seu psiquismo. Você está tão sobrecarregado, né? Você chegou ao final desse ano tão sobrecarregado, só Deus sabe. Tanto peso, tanta cobrança. E você não chegou no final do ano com os resultados que você gostaria de chegar, né? Talvez a sua conta não fechou, não só financeira, mas emocional. Padre, eu queria ter chegado ao final do ano com esse resultado. Eu não cheguei. Às vezes a gente sangra por causa das expectativas frustradas, não é verdade? A gente sangra porque a gente inconscientemente começa a se comparar com os outros e vê que a fulana casou e eu não casei, a fulana está trabalhando e eu não estou, a fulano trocou de carro e eu não troquei. É uma praga essa tal da comparação, mas às vezes a gente é suscetível a ela, né? Você está sangrando, mas o que fez a diferença nessa mulher que estava sangrando, gente? O que fez a diferença? Porque é bonito ter fé, é bonito ouvir falar, mas só a fé não adianta. O que mudou tudo na vida dessa mulher foi porque ela teve uma atitude, inspirada pela fé, óbvio, ela teve uma atitude de fé. Ela se levantou, ela foi até Jesus, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o medo de ser julgada, humilhada, rejeitada, ela foi até Jesus. E todas as vezes que você toca Jesus, você começa a ser curado. Todas as vezes que você vai até Jesus, o milagre começa a acontecer. Padre, eu não fui curado ainda, mas se você está indo até Jesus, você já está sendo curada no caminho, curado no caminho, liberto no caminho, curada e liberta gradativamente. Como a gente toca Jesus hoje? Lendo a palavra, tendo contato com a Bíblia. A gente toca Jesus na confissão. A gente toca Jesus na Eucaristia, na missa. A gente toca Jesus buscando o conhecimento de Deus, né? Hoje a internet te favorece. Vai no YouTube, se inscreve no canal da Canção Nova. Eu tenho um canal no YouTube também, aconselho você a se inscrever. Homilia todos os dias eu posto lá. Padre Adriano Zandoná, se inscreve. Outros canais, outros evangelizadores, sobretudo os oficiais aqui da Canção Nova, se inscreve, não fica sem se inscrever. Canção Nova Play, né, o Canção Nova Oficial. Se abasteça porque você está tocando Jesus fazendo isso, sabe?
E não tenha medo de tocar Jesus, porque olha, o que mais o inimigo quer fazer a gente acreditar é que nós não somos dignos, é que nós... Sabe, uma das coisas que sangra muito nas pessoas, que eu vejo como sacerdote, é a culpa, o sentimento de culpa, né? As pessoas... A culpa é diferente do arrependimento, eu escrevi isso no livro Curar-se para Ser Feliz, né? É diferente do arrependimento. Arrependimento é reconhecer, pô, eu errei, machuquei o coração de Deus, é aquela tristeza boa, você chora, se confessa e recomeça. Agora a culpa não. Ela faz você ficar preso em um ciclo sórdido, né? Você não sai do lugar, você fica patinando, você coloca o seu pecado no centro da sua vida, o seu erro, e tira Deus. Quantas pessoas sangrando pela culpa? Essa mulher se sentia culpada, porque na cultura dela, ela era uma amaldiçoada, rejeitada por Deus por causa daquele problema, né? Mas olha interessante que quando Marcos coloca que ela tocou em Jesus, o verbo que ele usa é o verbo rexató do grego, que significava o seguinte, era o mesmo verbo usado em Levítico quando fala do toque com a impureza ritual do sangue, né? São Marcos, a meta principal do Evangelho de São Marcos é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E quando São Marcos usa o mesmo verbo usado lá em Levítico para falar que a pessoa com fluxo de sangue que tocava tornava impuro, São Marcos está querendo dizer o seguinte, usando esse verbo rexató, que ela impura podia tocar em Jesus, mas ele era o Filho de Deus. Não era ela que o faria impuro, mas era ele que a faria pura, por ser quem ele é. Então, ou seja, não adianta você se culpar, achar que o seu pecado é grande demais. Você pode tocar em Jesus, você não vai fazê-lo impuro pelo seu toque. Ele vai purificar você. Talvez o seu pecado seja grave, sim. Talvez você cometeu um aborto, você cometeu um pecado sério. Só que o seu pecado não é maior que a misericórdia de Deus. Nunca. Se confesse. Busque conversão, mas saiba que Deus te perdoa. Até você que vive uma vida de prostituição, você que roubou alguém, você que abandonou o seu filho, que cometeu um pecado grave como incesto, tantos outros pecados são sérios, mas se o seu pecado é profundo, a graça e a misericórdia de Deus são muito mais profundos. Você não suja Deus com a sua impureza, ao contrário, você é purificada, purificado por Jesus ao tocá-lo. Então, filho, filha, não se intimide, não se acovarde. Tome essa atitude, vá até Jesus. Leve a Ele o que está sangrando hoje em você. Mais uma vez eu digo, eu pergunto, o que sangra em você? Todos nós temos uma hemorragiazinha emocional, gente. A hemorragia que o pecado deixou na nossa alma, né? As consequências das más escolhas, dos vícios, como isso nos maltrata. Todos nós temos na nossa consciência essa acusação, muitas vezes, essa culpa. A Bíblia diz que o inimigo é o acusador, né? A principal tarefa dele é passar o dia acusando você. Tá vendo? Você não é bom o bastante. Ah, você não reza como aquela pessoa. Ah, você não merece ser feliz. Quantas pessoas se convenceram que não merecem ser felizes por causa do sentimento de culpa e que vivem se auto-sabotando, que vivem se auto-prejudicando. Tem pessoas que você vê, você fala, a meta dessa pessoa é se autodestruir, só pode, né? Por quê? Porque é um sentimento de culpa, é um sentimento de rejeição. Gente, e esses dois sentimentos, eles são ardilosos. O padre Rufus ensinava, aquele grande exorcista, que dentre os 4 principais sentimentos, não vou falar dos outros 2 hoje, mas 2 principais, 2 feridas, aliás, não sentimentos, principais, através dos quais o inimigo pode até acessar a alma de uma pessoa, pode até viver um processo ali de opressão diabólica, a pessoa pode viver, são a rejeição e a culpa, né? Quantas pessoas sangrando pela rejeição, quantas pessoas sangrando pela culpa. Você se sente talvez tão pequeno. Ai, padre, eu não fui a mãe que eu deveria ser. Eu não fui o pai que eu deveria ser. Ou raça de ser humano suscetível à culpa tão grande que é o pai e mãe. Pai e mãe faz de tudo, gente. Eu sou padre, eu acompanho famílias, dá o suor, o sangue, as lágrimas, depois, eu não fiz o que eu devia. Mas minha filha, você é super mulher, Mulher Maravilha, né? Super homem, não, você deu o seu sangue, seu suor, suas lágrimas. Claro, perfeito só Deus, né? Não adianta você julgar as atitudes de quando você tinha 25 anos com a sua cabeça hoje de 50, de 60, que isso é injusto. Hoje você tem sabedoria que você não tinha.
né? Eu vejo, esses dias eu vi uma mãe que ficou grávida com 17 anos, acho. Uma criança, né? Hoje eu vejo com 17 anos. O que você sabe, né, da vida? Sabe pouco, né? A gente é limitado, está aprendendo. Mas ela deu o melhor para o filho. Deu o melhor, mas se culpava tanto. Eu a encontrei já com uns 40 e poucos, né? Quando eu a atendi, essa mulher, me recordo. Mas eu falava, filha, isso é uma armadilha do inimigo para você. Você deu o seu melhor. Claro, às vezes uma coisa ou outra não dá certo. Paciência, né? A gente não quer isso, a gente luta. Mas não assuma toda a culpa. Tem um mundo lutando para perder os seus filhos com a internet, para destruir a identidade espiritual, religiosa, familiar, sexual. Infelizmente, vivemos um tempo difícil, atroz, tantas ideologias, tantas coisas, né? Mas eu preciso ser honesto. Ô raça de gente para se culpar igual pai e mãe. É o meu dia a dia vendo, né? Como sacerdote, acompanhando. Então talvez hoje a culpa esteja sangrando dentro de você. Talvez a rejeição, e a rejeição dói. A rejeição dói fisicamente, né? Que nem essa mulher, imagina, rejeitada pelo marido, pelos filhos, pelos sacerdotes, pela cultura, por Jesus. Ela não podia ver a mãe, gente, ela não podia falar com ninguém, sabe? A rejeição dói, mas ela tomou essa atitude. Eu vou até Jesus. E eu digo para você, quando uma alma, um ser humano, como dizia Santa Teresa d'Ávila, se decide a não parar nas primeiras moradas, né? Se decide a ir até Deus, pode vir o diabo com chifre e tudo, que ele não para a pessoa. Porque existe um espaço de livre-arbítrio que Deus deixa, que se chama, aquilo que o catecismo chama, que o ser humano é capaz de Deus, né? Se você se decide, nada pode te barrar. Então, decida-se, não adianta só ter fé e ouvir falar, que você está ouvindo aqui, graças a Deus, mas decida-se a ir até Jesus, como você está. Eu não estou bem. Tem gente que fala assim, eu vou à igreja quando eu estiver bem. Pelo contrário, você tem que ir quando você estiver mal. Você tem que ir, na verdade, em todas as ocasiões. Mas você tem que ir até Jesus, porque indo até Jesus, tocando-o, você já está sendo curado. Quando você se decide a tomar o banho para ir à missa, lá no banheiro o Espírito Santo já está curando você. Quando você decide a deixar o conforto do seu sofá, sabe, hoje em dia, graças a Deus, muita gente tem chácara para descansar, né, no final de semana, um lugar gostoso, mas muita gente está deixando de participar da igreja por causa disso. Quando você decide de manhã, não, tudo bem, eu estou na chácara, eu vou à piscina, eu vou curtir com os meus netos, com os meus filhos, com a minha esposa, mas eu vou à missa, cedo, e depois eu penso nisso. Quando você se decide a ir, né, no domingo, no final de semana, você já está sendo curado, porque você decidiu e já está indo tocar Jesus. Gente, e hoje nós vivemos, não sei até quando, mas hoje nós vivemos um contexto de que é possível e fácil tocar em Jesus na nossa cultura. Diferente de outros países e outras culturas nos quais é proibido falar de Jesus. Tem países nos quais você usar um crucifixo, uma Bíblia, você pode ser condenado à morte. No Oriente, em outros países que nós conhecemos, é só você pesquisar na internet, né? Não vou polarizar aqui, mas você já sabe, né? É só olhar na internet. E a gente pode tocar Jesus, as igrejas estão abertas. O que custa você sair da sua casa hoje um pouquinho, ou do seu trabalho na hora do almoço, vai lá naquela igreja que está aberta, fica diante do Santíssimo um pouquinho, pega a palavra de Deus, nem que seja no seu celular. Eu prefiro a palavra livre, porque se você está no celular, lendo a palavra, chega um WhatsApp, chega uma coisa, te distrai, né? Mas enfim, se você está só com a Bíblia, leia na Bíblia, pega para ler a palavra do Senhor, toque Jesus, queira tocar Jesus, queira tocar, não pare nos obstáculos. Eu estou cansado, eu estou com preguiça, o padre não me atende, não importa, Deus vai fazer na circunstância que você tem. Ela não teve uma audiência com Jesus, ela pôde tocar a veste escondida e o milagre aconteceu. E o que Jesus disse? Vá em paz, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo isso para você, fique em paz, a tua fé está te curando. Permaneça em paz. Padre, mas o milagre que eu preciso é grande, o impossível é grande. Não é maior que Deus, tenha certeza, sabe? Eu sinto que Deus já está tocando o coração de muita gente que estava desanimada na fé. Você, filha, que está tentando engravidar, você vai conceber. Em menos de 3 meses você vai conceber, em nome de Jesus. Tenha fé e você vai testemunhar isso aqui na Canção Nova. Tenha certeza que o que é impossível para você não é para Jesus. Toque o Senhor com a sua fé. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós entregamos a Ti, Jesus, o que está sangrando em nós. Recebe o que está sangrando pela culpa, pela rejeição, pelo vício, pela expectativa frustrada, nós entregamos a Ti. Senhor, nós não queremos parar nos obstáculos, nós queremos caminhar até o Senhor, nós queremos Te tocar, nós queremos ter atitude, sair do nosso lugar e Te tocar, Senhor, pela fé
pela busca dos meios, pela busca de ler a palavra, de confessar, de ir à missa, de adorar-te na Eucaristia. Nós queremos, Senhor, te tocar, nós não vamos parar nas nossas fraquezas. Por mais que os obstáculos ao nosso milagre sejam grandes, a tua graça é maior, o teu nome é maior, o teu poder é maior. Eu sinto que Jesus está, repito a palavra de ciência que eu já trouxe, o Senhor está dando a graça de mulheres que não conseguiram engravidar, engravidarem. Põe a mão no teu ventre agora, filha, e vai rezando no Espírito, se você sabe rezar em línguas, ou do jeito que você souber. O Senhor vai te dar a graça de engravidar, você sente até um calor na região do seu ventre. Eu sinto Jesus também tocando nesse momento. Pessoas que estavam muito frustradas, você está perseguindo um sonho profissional, e você está tentando, você já caiu 4 vezes nesse ano. Levanta mais uma vez. Abra a sua empresa. Deus vai agir, vai acontecer. Uma pessoa também com um problema semelhante ao dessa hemorroíça, de corrimento vaginal. O Senhor está curando você, filha. O Senhor está tocando muitas pessoas que estavam sentindo um desespero, um desânimo nesse dia e libertando. Pessoas que estavam sentindo uma tristeza porque perderam pessoas, condições de vida, e nesse final de ano as memórias ficam muito à flor da pele. O Senhor está colocando tudo em ordem dentro de você, curando você agora pela ação do Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor que nos reúne nessa manhã. E essa mulher, ela teve receios, mas ela não parou nos medos. E ela, com a fé, ela dizia, se eu tocar esse Jesus, eu vou ser curada. O Senhor agora despertou muitos para a fé e está despertando você, que já está confiante da sua graça, não tenha dúvidas. E o padre foi falando da perseverança, que o coração de Deus, ele não resiste a um coração perseverante, a uma vida perseverante. Você que é mãe, que tem batalhado aí na educação dos seus filhos, na reunião da sua família, da unidade da sua casa. Mãe, o seu choro não é esquecido por Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor consola essas mães. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai além das nossas palavras, o Senhor alcança corações. Que nessa manhã, assim como essa mulher que sofria dessa doença, só de te tocar, Senhor, foi curada. Muitos que agora permitem que o coração se abra diante da palavra e por isso tocam ao Senhor, tocam na fé, são curadas. Curas físicas, como o Padre já está proclamando, como curas espirituais, emocionais. Você que estava desequilibrado emocionalmente, você se identificou muito com essa oração, você tem sido destemperada, falando alto, agitada. O Senhor foi te acalmando, você até percebeu, nossa, como foi bom ouvir o Padre, a voz dele foi me acalmando. Que bom, que bom. Receba essa graça, confirma essa graça no seu coração, aprenda a conversar com Deus. Eu fui aqui escrevendo isso, Senhor, obrigada, porque até o encontro pessoal contigo é graça, até amar o Senhor é graça, até conhecer o Senhor é graça de Deus. Obrigada porque o Senhor concede essa graça para muitos que estão com sede. Você nunca tinha experimentado isso e agora nesse final de ano de 2022, o Senhor te concede a graça de uma vida verdadeira de fé. Vida verdadeira de fé, de intimidade com Deus. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Obrigada, Senhor, porque suas graças são abundantes sobre nós. E o Senhor só está começando para muitos de nós. Paulo, seu eu caminho confirmo conosco. isso que você trazia. O Senhor está restaurando emocionalmente muitas pessoas. Você que estava se sentindo quase depressivo, o Senhor está tirando essa melancolia do seu coração e Ele está te dando uma ordem. Para de remoer esses erros do passado, esses erros das pessoas, essas mágoas, isso que o seu patrão falou, fez. Vá para frente. O Senhor está restaurando, restituindo o equilíbrio psicológico e emocional de muitas pessoas. Você estava se entregando à tristeza, mas hoje o Senhor está te levantando. E não se entregue mais. Obrigada, amém, Senhor. Eu quero trazer também uma pessoa que você que repetia com muita frequência, eu já cheguei no meu limite, eu não aguento mais. Deixa eu dizer uma palavra para você. Você que costuma e repete com muita frequência isso, eu já cheguei no meu limite. A boa notícia para você é essa: Deus chegou com a providência dele na sua vida. Assim como aconteceu na vida daquela mulher, porque ela
acreditou, porque ela teve fé, ela alcançou a cura, a paz e a liberdade. É isso que Deus está lhe conferindo nesta hora. A cura, a paz e a liberdade. Filho, eu quero proclamar uma mulher, você é ousado no que eu vou dizer. Você, em 3 meses você vai descobrir que você está grávida. Seu nome é Luciana. O Senhor está te dando essa graça. Tome posse, filho. Oh, meu Deus, Tome posse. o Senhor é bom. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Peça com fé agora. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo podes curar.